Estamos muito felizes porque vocês estão participando conosco neste novo ano, neste seminário de fé e união em tempos difíceis. Sim, estamos vivendo em momentos desafiadores e ao contemplar os eventos que estão acontecendo nos últimos dias e ao nos aproximarmos da segunda vinda de Cristo, nós percebemos que vamos ter maiores dificuldades. Em 2 Timóteo, capítulo 2, 3, versículo 1, quando ele escreveu a sua última carta, justamente antes da sua execução, ele escreveu: "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos." Sim, estamos vivendo em tempos trabalhosos. Ao nos observarmos a devastação que as doenças têm causado ao mundo, nós já estamos no segundo ano dessas enfermidades e as pessoas que são afetadas pensam que não pode se fazer nada em respeito delas. E muitos perderam seus amados, perderam pessoas próximas. Essa enfermidade tem causado devastação e nós sabemos que coisas muito piores irão acontecer. Isto pode ser uma enfermidade causada pelo homem. Nós sabemos que a cura será talvez pior que a própria doença. E as pessoas estão tentando curar com a vacina e nós sabemos que nós estamos vivendo nos últimos dias. Como você pode sobreviver a isso? E o que está acontecendo com a sociedade? Doenças, furacões e essas outras doenças. O que está acontecendo com a condição moral da sociedade? O apóstolo Paulo continua: "Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te." Sim, nós podemos observar que essas coisas claramente acontecem em nossa sociedade, em nossa volta. Todos esses problemas são questões sociais, relacionadas uma à outra. Tudo isto é o que significa, e a corrupção da sociedade é claramente um sinal dos últimos dias. E correspondentemente, quanto mais a sociedade se torna corrupta, mais o Espírito de Deus se afasta. E essas pragas, essas doenças, nós podemos observar que a natureza se transtornado e a sociedade se tem tornado cada vez moralmente mais corrompida, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados. Sim, levadas de várias concupiscências. Uma vez que o núcleo da sociedade se encontra deteriorando-se, o que acontece com a razão e a compreensão? Encontramos isso no versículo 7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Sim, hoje, em meio de todo o problema da sociedade, percebe-se que a educação tem sido considerada maior que qualquer outra coisa. Antes que venhamos aprender qualquer profissão, algo que possa ser valorizado, mas o valor está em obter a educação. Ou seja, estão sempre aprendendo,
mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. E em resultado, o que acontece? O que acontece quando nós nos tornamos, obtemos pessoas com maior educação? O que acontece com a fé? Jesus profetizou isso em Lucas capítulo 18, versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando Jesus voltar novamente pela segunda vez, a fé será algo muito raro. Por quê? A razão é, se você se aprofundar nos princípios da educação, ao você considerar a época dos últimos dias, o apóstolo fala que quanto mais a pessoa se educa, menos fé possui. Porque o princípio da falsa educação transforma isso em um problema. Podemos encontrar isso no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 64. Há uma educação que é essencialmente mundana. Gostaria que vocês pensassem a respeito disso. Aqui está a descrição da educação mundana e seus princípios. Vou ler novamente. Há uma educação que é essencialmente mundana. Seu objetivo é o êxito no mundo, a satisfação de ambições egoístas. A fim de adquirir essa educação, muitos estudantes dependem tempo e dinheiro em atulhar a mente com conhecimentos desnecessários. O mundo os julga homens de saber. Deus, entretanto, não tem lugar em seus pensamentos. Sim, algumas vezes, nós precisamos, sim, ir para a universidade. Eu entendo isso. Nós precisamos de pessoas que sejam como Daniel, que entrou na Universidade de Babilônia e saiu daquela Universidade de Babilônia intocável, incontaminado. Por quê? Porque ele entendeu a razão para a educação. E aqui, a educação mundana é edificada em obter gratificação egoísta, satisfação do êxito no mundo e a satisfação de ambições egoístas. Mas o que acontece? O que aconteceu com a educação mundana? O que acontece quando você contrasta a educação mundana com a educação verdadeira? Porque os gregos estavam muito ocupados com a educação. Sim, a educação que nós temos hoje é completamente baseada no sistema educacional grego. O que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, 23? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O que nós encontramos aqui? O que você observa quando você compara as duas educações? Você observa que o sistema de educação em Cristo é a crucifixão, ou seja, Cristo crucificado. E quando as pessoas contemplam a Cristo crucificado, para os judeus e para aqueles que não entendem, torna-se escândalo. Mas para aqueles que são educados segundo o sistema grego, é uma loucura. E o que Deus faz? O que acontece com esse tipo de educação? Nós podemos ir a 1 Coríntios 1, versículo 20 e 25. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Os princípios de Deus e os princípios do mundo estão diretamente em contraste. E quando você observa o sistema de educação mundana, estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. E por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 1, 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Sim, Deus usa algo completamente diferente.
algo completamente diferente daquilo que as pessoas esperam. Eles querem algo tangível, mas Deus quer algo que possa mudar a vida. E para nós, os crentes, o que é a verdadeira educação em contraste com a do mundo? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Sim, está centralizado na crucifixão, na cruz. Este é o poder de Deus. E também vemos isso no versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Sim, é isto que é. O poder de Deus é encontrado na cruz. E a sabedoria de Deus também é encontrada na cruz de Cristo. A verdadeira educação, a verdadeira sabedoria, você encontra na cruz de Cristo. E a menos que entendamos, a menos que compreendamos esse tipo de educação, esse tipo de sabedoria, nós podemos encontrar resposta em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 53. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Vocês entendem isso? Compreendem? A menos que você entenda a verdadeira ciência da educação, jamais será salvo. Olhem a história, especialmente o livro Educação Cristã, escrito por Sutherland. Ele demonstra claramente que a falta da verdadeira educação os levou a compreender a mensagem do primeiro anjo. E se nós não compreendermos a ciência da educação, a verdadeira ciência da educação, nós não seremos salvos. Você quer ser salvo? Nós precisamos entender a ciência da educação. Nós temos falado a respeito da administração. Nós temos falado a respeito disso nos nossos seminários. E vamos ter seminário a cada 2 meses para que possamos entender as nossas responsabilidades. Portanto, quando nós falamos da verdadeira responsabilidade da igreja, o que você pensa a respeito da necessidade essencial para cumprir com a responsabilidade da igreja? Nós podemos encontrar isso em Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, no começo deste novo ano, é a hora de nós refletirmos a respeito de que a verdadeira educação está em contraste com a educação mundana. A educação mundana é para obter sucesso financeiro, e a verdadeira educação é encontrada na cruz de Cristo. Ou seja, precisamos, eu e você, tomar a cruz de Cristo. E qual é a distinção fundamental, a principal diferença entre a educação verdadeira e a educação mundana? Também está no livro Fundamento da Educação Cristã, página 387. Educação significa muito mais do que muitos supõem. A verdadeira educação abrange disciplina física, mental e moral, a fim de que todas as faculdades sejam preparadas para o melhor desenvolvimento, para prestar serviço a Deus e para trabalhar pelo soerguimento da humanidade. Lembre-se, a educação mundana é para nos exaltar, para que você obtenha êxito pessoal e as pessoas possam, olha, esse é um homem de sucesso, é um intelectual. Mas o que dizer a respeito da verdadeira educação? O que a verdadeira educação faz? Sim, desenvolve todos os nossos poderes em plena capacidade. Para quê? Para prestar serviço, para trabalhar
pelo soerguimento das pessoas, da humanidade. Este é o propósito da verdadeira educação. Quando nós pensamos a respeito da responsabilidade da igreja, quando pensamos em administração, precisamos pensar também a respeito dos departamentos da igreja e também dos cargos que lá existem. Para quê existem esses cargos de responsabilidade na igreja? Vamos ver algumas coisas. Observe que aqui algumas responsabilidades. Nós temos os dirigentes, temos o presidente da Conferência Geral, da União, das associações, tudo está envolvendo a liderança. Então, nós temos a secretaria e também temos as pessoas que se envolvem com as finanças, temos a tesouraria, diretores e professores da escola sabatina, professores de crianças, professores de adolescentes, dirigentes de música, pessoas responsáveis pela mídia e evangelismo, em todos os níveis da administração da igreja. E também temos os departamentos. Já falamos a respeito do departamento de escola sabatina. Na Conferência Geral, nós também temos o departamento de educação. Tem o departamento de educação em todas as suas fases. Temos o departamento de família, departamento de jovens, departamento missionário, o departamento médico missionário. Nós temos o departamento de colportagem. Para você distribuir a literatura, você precisa do departamento de colportagem. E daí temos o departamento de mordomia e assistência social e muitos outros. Muitas outras responsabilidades a nível de igreja local e também a nível da Conferência Geral. Por que nós temos tantas responsabilidades? Como igreja, à medida que a igreja cresce, mais responsabilidades. Por que isso ocorre? Por que nós temos que fazer isso? Mateus capítulo 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Por quê? Por que nós precisamos tomar a cruz? A conversão, a conversão tem seu preço, é renunciar-se a si mesmo. É por isso, irmãos, que no início deste ano precisamos fazer algo sério no exame da nossa alma. Em Lucas capítulo 14, 28 a 30, depois de falar a respeito de tomar a cruz, Jesus disse: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem, comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. É a situação. Nós precisamos tomar a cruz. Primeiro, nós temos que avaliar o custo para tomar a cruz. E no começo do ano é um bom momento para nós avaliar o custo. Quanto vai me custar para ser cristão? Quanto vai me custar para ser seguidor de Cristo? Estou eu disposto a pagar o preço, o custo? Por isto, é muito importante tomar a cruz. Portanto, como é que a cruz se torna algo diário na minha vida? Profetas e Reis, 110 e 111. Não nos é pedido que servamos como Eliseu serviu, nem que vendamos tudo que possuímos, mas Deus nos pede que demos ao seu serviço o primeiro lugar em nossa vida. E não permitamos se passe um só dia sem que façamos alguma coisa para avançar sua obra na terra. Esta é a cruz que nós temos. Não nos é pedido a vender tudo. Talvez não seja a nossa experiência, mas a cada dia, você está fazendo algo para avançar a obra de Deus na terra? Você está fazendo algo dessa natureza? Quando nós nos convertemos, quando nós experimentamos
a verdadeira conversão, algo acontece em nós. E nós podemos encontrar isso com a mulher que Jesus encontrou junto ao poço. Está lá em João capítulo 4, 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Eu gostaria que vocês observassem com cuidado. Quando nós aceitamos a água da vida em nosso coração, nós nos tornamos uma fonte. Ou seja, nós compartilhamos com os outros. Isso é o resultado natural da conversão. E esta é a razão pela qual, em Desejado de Todas as Nações 195, diz que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Entendem isso? No momento em que nós nos convertemos, no momento em que nós nascemos de novo, e nesse momento nós nos tornamos um missionário. Vamos ler de novo. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. A graça de Cristo no coração é uma vertente no deserto, fluindo para refrigério de todos e tornando os que estão quase a perecer ansiosos de beber da água da vida. Sim, quando as pessoas nos contemplam e veem o que temos, vão querer ter a mesma coisa, vão querer beber, vão querer a mesma água que nós temos, vão querer passar pela mesma experiência. A pergunta é, por que a cruz é o centro da experiência cristã? Mas agora Jesus diz, você deve tomar a cruz. Por quê? Porque quando nós falamos a respeito da verdadeira educação, está ligada à cruz. E quando nós estamos falando a respeito da educação mundana, fala a respeito do prazer. Por que as duas coisas são contrárias uma à outra? Por que isso acontece? Por que a cruz é tão importante? E o que a cruz faz para mim, pessoalmente? E o que acontece quando eu aceito a cruz de Cristo? O que acontece nesse momento? Existe um maravilhoso texto que nós podemos ler em João capítulo 15, versículo 11. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Eu gostaria que nós parássemos e estudássemos um pouquinho. Jesus nos diz que nós podemos passar por essa experiência, contar com essa alegria. E quando eu tomo a cruz e começo a fazer aquilo que Deus quer que eu faça, quando nós passamos por esse tipo de experiência, a alegria, passamos a ter essa alegria. Você gostaria de ter essa alegria? Não, talvez você diga, não, eu não quero. Eu quero outro sistema. Eu não quero estar constantemente servindo. Não quero estar sendo constantemente cobrado para fazer alguma coisa. Eu quero ficar um pouco mais relaxado. Eu quero prazer. Observe o que está escrito em Patriarcas e Profetas, página 600. O homem se encontra a fazer o maior dano e injustiça à sua própria alma, quando pensa e age contrariamente à vontade de Deus. Nenhuma verdadeira alegria pode ser encontrada no caminho proibido por aquele que conhece o que é melhor e planeja o bem de suas criaturas. A senda da transgressão conduz à miséria e à destruição, mas os caminhos da sabedoria são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz. Esta é a escolha que temos justamente diante de nós. Parece que a educação mundana é melhor, porque nos beneficia, mas nos leva à destruição. Mas não apenas no futuro, mesmo nessa vida. Se nós seguimos as pegadas de Deus, nós vamos encontrar a maior alegria. Vamos ver o exemplo. O que trazia alegria a Jesus?
O que o incentivou, o levou a trilhar, ao momento que ele trilhava o caminho à cruz, o que lhe trouxe alegria? E ao mesmo tempo que ele caminhava para a cruz, ele estava feliz, estava alegre. O que lhe trouxe essa alegria, essa satisfação? Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. O que ele contemplou? A alegria de almas salvas. E isso lhe trouxe alegria. Por isso, esse princípio, nos princípios que forem encontrados em Cristo, devem ser encontrados em nós também. E nós vemos isso em Filipenses 2:5-8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui temos Jesus. Ele era Deus. Era igual a Deus. Toda a hóstia angélica estava lá para servi-lo. Mas, no entanto, ele os servia. Não somente servia a hóstia angélica, mas também veio a este mundo para servir a pecadores. Sim, pessoas que rejeitavam o governo de Deus. Ele veio para levá-los a Deus. Ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Quão difícil foi para Jesus realizar tamanho sacrifício por mim e por ti. Cristo encontrou sua maior alegria em serviço. Veio a esta terra não para ser servido, mas para servir. Contemplem-no, ensinando no templo, à beira-mar, na encosta da montanha, nas principais vias de acesso. Contemplem-no ao lado do leito do enfermo, falando de paz e esperança aos aflitos. Ele andou fazendo o bem, confortando os aflitos, ajudando aos desamparados e curando as feridas que o pecado havia feito. Sim, contemplem a Jesus fazendo todas essas coisas. E quando ele realizava esse tipo de serviço, trazia alegria à sua alma. Você quer alegria e satisfação na sua vida? Então, precisa passar pela experiência de Jesus. E o que podemos dizer a respeito dos anjos? Hebreus capítulo 11, 13 e 14. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Qual é o trabalho dos anjos? Daqueles poderosos anjos. O trabalho deles é servir aos outros. E o que acontece? E o que acontece quando uma alma entrega o coração a Jesus? O que acontece no céu? Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa é a reação dos anjos. O que acontece nos céus? O que acontece com os anjos? Eles estão cheios de alegria. É por isso que no periódico Sinais dos Tempos, 28 de março, diz o seguinte: a cruz de Cristo é a poderosa ferramenta pela qual Deus planejou tocar o mundo. Como sacrifício expiatório, Cristo influenciou as inteligências celestiais a ponto de considerarem ser sua maior alegria trabalhar como mensageiros de Cristo, a fim de servir aqueles que hão de herdar a salvação. A maior alegria dos anjos é ser mensageiros de Cristo, a fim de servir a humanidade. Esta é a maior alegria dos anjos. E quanto a nós? E quanto a você? Quanto a mim? Onde podemos encontrar o nosso maior gozo, a nossa maior alegria? Justamente antes da crucifixão, enquanto os discípulos estavam discutindo para saber quem seria o maior, Jesus estava lendo a mente deles.
Sim, os judeus estavam contaminados, influenciados, os judeus eram influenciados pelo sistema grego de educação. E é por isso que eles não puderam compreender ou aceitar a Jesus. E os discípulos também haviam sido influenciados por esse sistema. E a preocupação deles era, quem será o maior? E quando chegou no cenáculo, estavam com os pés sujos, cheios de pó. E alguém precisava lavar os pés. E quando olharam, não tinha nenhum servo. E os discípulos diziam, eu não sou o servo. Meu sistema de educação não permite tal coisa. E o que Jesus fez? Jesus foi e lavou os pés dos discípulos. Essa atitude é encontrada em João capítulo 13, 17. Jesus diz, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Sim, a fonte de felicidade é servir. Quando servimos aos outros, obtemos uma felicidade que o dinheiro não pode comprar. Quando nós olhamos o nosso salário e quando convidamos alguém para trabalhar conosco e eles contemplam e observam quanto ganhamos e dizem, eu não posso trabalhar por tanto, eu preciso cuidar da minha família, e perdem o ponto da felicidade e da alegria, porque a felicidade e a alegria é somente encontrada quando servimos aos outros. E também podemos ver isso. Revestido de sua mansidão e humildade, encontram seu mais elevado prazer no fazer-lhe o serviço. As ambições terrenas dão lugar a um desejo de servir o Mestre. O mais alto prazer é no serviço. Não somente aqueles que são empregados no ministério. Tem tanta coisa que dependem de pessoas que voluntariamente colocam-se à disposição do serviço. Estamos no início do ano, quando estamos fazendo a eleição das igrejas, e muitos podem ser convidados para trabalhar e cooperar. É isso justamente o que você vai fazer para este próximo ano? Sim, porque este é o verdadeiro propósito da educação. Os serviços genuínos que envolvem a cruz nos trazem felicidade, e a verdadeira felicidade está no que Deus deseja para nós. Essa é a razão pela qual, que quando nós falamos de ir para o céu, quando nós falamos de ir para o nosso lar celestial, quando iremos? Quando iremos para esse lar de alegria e felicidade? Quando nós, como igreja, experimentarmos algo. O que é isto? Testemunho para a Igreja 9:116. A obra de Deus na terra jamais poderá ser terminada, a não ser que os homens e mulheres que constituem a igreja concorram ao trabalho e unam os seus esforços aos dos pastores e oficiais da igreja. Sim, está correto. Quando nós vemos que a obra de Deus nunca se concluirá nesta terra, nós nunca iremos para o céu e nunca vamos passar por a experiência da vida eterna até que todos os membros da igreja se empreguem no trabalho da igreja. Algumas pessoas dizem, o ministro deve fazer esse tipo de trabalho. Nós pagamos aos pastores para realizar esse trabalho. E outros dizem, não, esse trabalho é dos leigos. Os leigos vão concluir a obra. Não é nenhum dos dois. Quando todos estiverem unidos, então vamos ter alegria, a satisfação. Porque a alegria, a satisfação é encontrada no serviço, em servir os outros. Nos seminários que temos realizado, e vamos realizar no restante desse ano e no próximo ano, a cada 2 meses vamos realizar pelos nossos departamentos. Se você puder assistir a todos, tudo bem, mas pelo menos assista aqueles que você estiver mais envolvido, para que você possa se tornar cada vez mais útil à Igreja de Deus. Nós precisamos da igreja. Quando nós falamos dos líderes da igreja, o que nós estamos falando? Vamos ver o que está escrito em Obreiros Evangélicos. Mas muitos pastores falham em conseguir ou em não tentar que todos os membros da igreja se empenhem ativamente nos vários ramos da obra. O que isto significa? Isso significa quando nós
estivermos preparando pessoas para o batismo, nós já temos que pensar em como envolver essa pessoa, esse candidato para o trabalho da igreja, a fim de que, tão pronto sejam batizados, possam ser envolvidos no trabalho da igreja, para que cada membro seja um obreiro. E nosso trabalho como ministros, nosso trabalho como líderes se assegurar que cada membro da igreja trabalhe. Muitos pastores falham em conseguir ou em não tentar que todos os membros da igreja se empenhem ativamente nos vários ramos da obra. Se os pastores dessem mais atenção a pôr e manter seu rebanho ativamente ocupado na obra, haveriam de realizar mais benefícios e ter mais tempo para estudar e fazer visitas missionárias, e também evitar muitas causas de atrito. Nós também precisamos de estudar para que possamos alimentar o rebanho. Mas nós não vamos poder fazer isso se estivermos ocupados constantemente em resolver problemas. Por que as pessoas criam problemas? Porque não tem muito o que fazer. E às vezes a gente diz, não podem fazer, eles não sabem. Eles não têm experiência, são muito jovens. Não, precisamos treiná-los para que possam obter experiência. Nosso trabalho é assegurar que eles sejam pessoas ativas, envolvidas na obra. É por isso que precisamos realizar seminários. Eu sei, para nós era muito melhor fazer seminário da igreja, pessoalmente, mas nós não podemos fazê-lo. Mas pelo menos, graças a Deus, nós temos essa forma de realizar seminários que podem alcançar a muitas pessoas. Todas as pessoas são necessárias. E um local onde tínhamos uma igreja que tinha 22 membros, tivemos a organização da igreja. Havia alguns jovens lá, né? E alguns propuseram que alguns desses jovens fosse o diretor dos jovens. Por quê? Indicaram e disseram, não, eles não podem ser líderes de jovens porque não têm experiência. E depois dividimos a igreja, e lá estavam eles 5 ou 6 membros, talvez 1 hora de distância, e eles organizaram aquela nova igreja, e aquelas mesmas pessoas que foram proibidas de ser líderes da igreja, líderes de jovens lá foram líderes em outra igreja. Por quê? Porque eles tinham algo para fazer. Nós precisamos, irmãos, nos envolver na igreja local. Nós precisamos disso. Por quê? Porque Hebreus diz assim, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Nós precisamos exortação pessoal, a demonstração. Nós precisamos de experiência pessoal. Quando falamos a respeito da demonstração, não estou falando de que aqui devemos preocupar com as faltas dos outros. Mas que tipo de exortação estamos falando? Nossa alta vocação 229. Pensai no Senhor Jesus, em seus méritos e amor, mas não busqueis encontrar faltas e demorar nos erros cometidos por outros. Chamai à memória as coisas dignas de vosso reconhecimento e louvor. E se fordes aguçados em discernir erros dos outros, sede mais aguçados ainda em reconhecer o que é bom e louvá-lo. Quando nós vemos jovens, quando eles cometem os erros, nós temos que dar a eles algum trabalho, dar uma tarefa, e se eles fracassam, o que devemos fazer? Eu me lembro quando eu era jovem, eu comecei a trabalhar com construção, e eu não sabia nada. E meu tio, eu estava trabalhando para meu tio em Los Angeles, ele me deu uma janela para sentar. E eu estava tentando colocar aquela janela no local e não conseguia. E então eu tirei e coloquei de novo. E tentei várias vezes. E eu fiquei cansado. E finalmente ele chegou e disse, e falou, quero te ajudar em 5 minutos, e colocou a janela. E eu fiquei tão desapontado. Depois de ouvir, e eu disse, não, eu nunca mais vou trabalhar em construção. Nunca mais. E então eu abandonei. Comecei a pensar em abandonar. E naquela noite, quando eu cheguei na casa dele, ele me explicou, ele me deu incentivo e me contou a experiência dele. E no dia seguinte eu tive que assentar outra e eu fiz. E eu fiz em 5 minutos.
Então eu aprendi muito. Os jovens precisam desse tipo de incentivo, precisam de oportunidade e quando quisermos criticar, se você quiser criticar, vamos continuar. Podeis, se vos criticardes a vós mesmos, achar coisas tão objetáveis como as que vedes nos outros. Trabalhemos, pois, constantemente para nos fortalecer uns aos outros na Santíssima Fé. Ao chegar à nossa conclusão dessa série, desses seminários, é tempo para nós trabalharmos juntos. É o momento de tomarmos essa oportunidade que Deus nos tem concedido. Eu penso em João capítulo 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deus quer que estejamos unidos. E à medida que nós nos unimos, então nós começamos a pensar em servir os outros. E é isto que nos traz alegria e felicidade. E é isto que é a verdadeira educação. Isso nos prepara para a eternidade. Ao contemplarmos este novo ano, um outro ano que se aproxima, com todos os seus desafios, e ao participarmos de diferentes seminários, que o Senhor nos ajude, para que nós possamos ter essa experiência que Jesus teve, a alegria que Ele teve em servir os outros, para que cada membro da igreja seja uma pessoa ativamente envolvida em ajudar os outros. Que o Senhor nos ajude, que isso possa nos dar um futuro brilhante, nos leve a passar por esses tempos difíceis que havemos de atravessar, mas para que possamos alcançar a eternidade com o nosso Salvador. E que isso possa nos trazer a alegria e a felicidade dos céus. É este meu desejo e oração por mim todos. Amém.